Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Estamos ainda na travessia da pandemia do coronavírus e sabemos como foi e ainda está sendo difícil retornar às atividades depois de um ano de quase total paralisação. Estamos reiniciando nossas atividades e, obviamente, respeitando as instruções das autoridades sanitárias. Cada casa espírita tem sua vocação própria. Por exemplo, o núcleo sempre teve seus trabalhos direcionados para o atendimento espiritual e fraternal. E esse trabalho sempre fluiu naturalmente. Sempre nos preocupamos com o lado fraterno, tendo o acolhimento como marca primordial de todas as tarefas aqui realizadas. O núcleo possui um organograma bem elaborado de todos os trabalhos que podem ser colocados em prática. É um trabalho muito abrangente e, claro, demanda por isso mesmo a dedicação de muitos trabalhadores para sua execução plena. Algumas atividades já estão sendo realizadas presencialmente, como o atendimento fraterno presencial e agendado às segundas-feiras, estudo da mediunidade, além dos estudos online. Diante da paisagem mostrada, a direção da casa resolveu, juntamente com o nosso companheiro José Eustáquio Gonçalves, que é autor de um trabalho já planejado para ser executado na área social espírita, realizar esse seminário, Reestruturação para Assistência Social Espírita, cujo foco é mostrar a importância da integração das diversas áreas no compromisso de se alcançar um objetivo comum, assistência social espírita. Portanto, vamos acompanhá-lo no que o José Eustáquio tem a nos instruir. Bom dia, queridos irmãos. É um prazer, é uma alegria nós estarmos aqui numa manhã de sábado para nos prepararmos para o trabalho que nos espera, para atendermos as determinações do nosso Pai Celestial, para atendermos as propostas da doutrina espírita para a sociedade, para o mundo, e nós possamos dar a nossa contribuição. Como foi falado, o nosso seminário está dentro da Secretaria de Assistência Social Espírita, aqui do Núcleo, e é um seminário para reestruturação do trabalho social. Nós dividimos o trabalho em 3 momentos. O primeiro momento é a apresentação, que nós estamos começando agora. Depois nós teremos um segundo momento, em que vamos dividir em grupos, por campo de ação social. Nós temos os campos, 4 campos de ação social. Nós vamos dividir em 4 grupos, e os grupos vão discutirem e vão estruturar ou reestruturar o trabalho da ação social, dentro destes campos que nós vamos especificar, e também podem ser criados novos campos, novas frentes de trabalho, naturalmente. Depois que passar estes momentos em que os grupos se reunirem e estabelecerem ou discutirem as propostas, cada grupo terá em torno de 10 a 15 minutos para virem aqui na frente e apresentar a sua proposta, a sua ideia de trabalho. Porque, posteriormente, nós vamos associar, as 4 ideias num só projeto, numa só proposta de trabalho para a assistência social daqui do Núcleo Espírita. Então, nós vamos começar. E eu gostaria que, neste primeiro momento, que não fizessem perguntas para a gente desenvolver o trabalho mais rapidamente, colocando a proposta, a ideia, para que depois, com a ideia já bem viva na mente,
possam estar reunindo e discutindo a proposta. Fora da caridade não há salvação. Aprofundamento da máxima e do conceito de caridade. Porquanto a caridade bem compreendida auxilia tanto nas questões materiais quanto espirituais, quando o foco principal é o espírito. O foco de todo o trabalho social deveria ser sempre o espírito. Só que, na maioria dos trabalhos sociais, religiosos e não religiosos, nem sempre o foco é o ser, o espírito. Muitas vezes o foco é o corpo, é as necessidades materiais. E principalmente neste momento, são emergentes, necessários o atendimento material, o atendimento do corpo. Mas não podemos esquecer que o foco principal é o espírito. E principalmente para nós espíritas, nós precisamos ter sempre em mente que a doutrina espírita, como disse Jesus a Simão Pedro, não veio para remendar corpos, mas recuperar almas, fortalecer a alma, o espírito, para que ele possa empreender a sua caminhada, a sua jornada evolutiva com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. Na perspectiva espiritual, a ação em benefício da caridade vai na causa, para se entender a origem das aflições e ao mesmo tempo aliviar, auxiliando a minimizar os efeitos dessas aflições. Como eu disse, se atendermos o espírito, ele se fortalece e ele próprio vai encontrar meios de superar as dificuldades materiais e as aflições que ele possa estar sendo acometido, que possa estar vivendo no momento. O fortalecimento do espírito na sua consciência espiritual lhe dará condições de superação e de desenvolvimento perante a vida. Ora, o espírito em dificuldades materiais, sócio carente, vive desafios de outras ordens, reflexo de uma sociedade influenciada por conflitos de caracteres variados, tal qual a família ameaçada pelas drogas e pelo álcool, pela violência, pela miséria, pela moral e etc. Nós estamos vendo na nossa sociedade que existe um mal em que as autoridades de saúde, políticas, jurídicas, estão se sentindo impotentes para enfrentar estas dificuldades da família, frente às drogas, o álcool e violência, e até mesmo a miséria, porque a miséria ela não extingue. A gente estanca um foco de miséria, aparece outro, estanca um, aparece outro, e percebemos que na questão do vício, na questão das drogas, na questão do álcool e da violência, não é diferente. Então nós percebemos que estas questões, nós entendemos com a doutrina espírita, que é uma deficiência espiritual, é uma deficiência do espírito. Por isso é que nós falamos aqui, o espírito em dificuldades, sócio carente,
ele vive desafios de várias ordens, porque ele é a fonte da sua carência. São as suas deficiências espirituais. Se nós o fortalecermos, nós estaremos automaticamente fortalecendo os outros campos de sofrimento, de angústia, de doença, que nós estamos vendo, sociais, que nós estamos vendo aí na nossa sociedade. Quando o campo social é mais complexo e os recursos financeiros são escassos, tudo se avoluma. Sociedade carente. Nós, com a nossa assistência social, nós procuramos atender a carência, a necessidade destas famílias, levando cesta básica, levando algum recurso que possa suprir a sua carência, a sua necessidade, mas nós percebemos na ação que existem muito mais coisas acontecendo com aquela pessoa, com aquela família, do que simplesmente a necessidade de recursos materiais para a sobrevivência. São muitas coisas que acontecem e que as dificuldades dos recursos materiais, as dificuldades financeiras, faz com que estas outras coisas, estas outras questões que ele vive, se avoluma, cresçam a partir do momento em que ele se sente abandonado, desprotegido, fragilizado, impotente, de uma certa forma, rejeitado por uma sociedade, infelizmente, hipócrita, que impõe condições de existência, né, de participação, exige condições. Se o elemento, se o ser, a pessoa, não se enquadra nas propostas estabelecidas por esta sociedade, este ser é rejeitado, ele é, de uma certa forma, abandonado. Nós vivemos um momento de descarte, em que as pessoas são descartáveis. Então nós vamos descartando tudo. As empresas fabricam produtos para serem descartados. Em algum momento tem um tempo de uso e passou aquele tempo de uso, já está na hora de descartar e acabam tendo que ser descartados mesmo. E isso está sendo introjetado na mente das pessoas, que tudo é descartável. E aí as pessoas acabam descartando até pessoas. Pessoas ligadas a elas, mas que incomodam, que está ficando velho, que está ficando desgastado, doente, incomodando, passam a serem também descartados. É uma postura, uma consciência do descartável, uma consciência de que tudo, de desvalorização, de abandono. E nós precisamos, de alguma forma, nós espíritas, termos isso, a compreensão disto, para que nós possamos mudar o que aí está na nossa sociedade. É a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é mudar o homem, para que assim nós possamos mudar uma cultura, uma sociedade, um país, um planeta. Mas o que o faz superar, mesmo com os desafios acentuados, é a sua capacidade de ser um espírito liberto do auto-julgamento e da autopunição, ou seja, da culpa. É importante que nós, na assistência social espírita, e eu vou estar sempre repetindo, assistência social espírita, porque nós não podemos perder esse foco, que a assistência social espírita, ela é diferenciada.
Não que sejamos melhores do que outras religiões, não é isso, mas é porque nós temos o diferencial que a doutrina espírita nos oferece, que é o espírito liberto, o espírito que o espírito eterno, o espírito que não é descartável, porque alguns conceitos colocam o espírito como um ser descartável. Morreu, acabou. E nós temos a consciência da continuidade da vida pós-morte do corpo físico. Então, esta é a proposta, ser um espírito liberto do auto-julgamento e da autopunição, ou seja, da autoculpa. Se focarmos isto aí no nosso trabalho de ação social, nós começaremos a levantar a moral, a levantar a consciência deste ser, para que ele possa ser o que veio para ser, se fortalecendo na sua proposta de ser espiritual. Na questão 886, nós temos lá qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ou seja, o amor e a caridade. Sem amor, sem caridade, nós não estaremos desenvolvendo a caridade como a entendia Jesus. Nós não estaremos desenvolvendo a proposta de assistência social espírita. Todas as nossas ações no trabalho é preciso estar revestidas de amor e caridade. Se eu doar um par de chinelo, essa doação precisa estar revestida de amor e caridade, porque só assim nós conseguiremos valorizar o ser espiritual que estará recebendo este par de chinelo. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Todo o bem. Tudo. Quando nós compreendermos que o amor e a caridade é o revestimento de todas as ações da assistência social, certamente estaremos fazendo todo o bem que nos seja possível àquelas pessoas que serão assistidas pela assistência social. E que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Todas as pessoas que se apresentarem para receberem recursos, quaisquer que sejam estes recursos, da assistência social, precisam receber, além dos recursos, o amor, como nós amamos os nossos irmãos, como nós nos amamos e amamos aqueles que fazem parte da nossa família. Em busca de ser, o homem representa em si 3 dimensões fundamentais: sentir, saber e fazer. Cá embaixo, no amor, a dimensão do sentir. O amor é o sentir. Para desenvolvermos a ação social, nós precisamos aprender a sentir o outro, a estar com o outro, a interagir com o outro. É o amor. Porque quando eu sinto o outro e vou interagindo com ele, eu começo
a desenvolver uma ação de amor e uma ação de caridade. E todas as suas necessidades que se apresentarem nesta relação nossa serão observadas, sentidas e, de alguma forma, nós estaremos com ele, com este irmão, sentindo a sua dor, sentindo a sua dificuldade, sentindo as suas limitações, sentindo o seu abandono, a sua insegurança, seus medos, percebendo a sua condução, o seu desenvolvimento no vício, nós começaremos a, sentindo-o, nós começaremos a perceber por que este irmão entrou para o caminho do vício. Por que este irmão buscou refúgio, fuga no vício, em determinado vício, que nós pensamos, poxa, é um viciado, ele é alcoólatra, é um drogado, Na verdade, quando nós sentimos o irmão, nós percebemos que por trás desta dependência dele, existe um espírito em evolução como nós, e existe algo mais que precisa ser observado e tratado. Existe algo em que nós precisamos nos atermos. E a doutrina espírita, com toda a proposta doutrinária e evangélica, nos oferece condições para que possamos agir junto a este irmão. Por isso eu disse que a doutrina espírita nos oferece um diferencial. E para nós entendermos esse diferencial, a dimensão do sentir é desenvolvida pela prática das virtudes, esse sentimento que nós acabamos de falar. Mas para sentir e para agirmos dentro das propostas da doutrina e também do Evangelho, nós precisamos saber, que é o campo da justiça. A dimensão do saber é desenvolvida pelos esforços na elevação do pensamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para que eu possa ter uma ação justa junto ao meu irmão, eu preciso saber um pouco mais. Saber dele? Não, eu preciso ter um pouco mais de consciência da vida, um pouco mais de consciência do ser espiritual que somos, um pouco mais de consciência da proposta reencarnatória de cada um de nós. Mas eu não vou entrar dentro do projeto reencarnatório do irmão? Não. Mas a doutrina espírita me mostra que todos nós temos objetivos quando reencarnamos. E que estes objetivos é transcender. E quando nós percebemos que a pessoa está cada vez mais se afundando na sua caminhada evolutiva, ele não está transcendendo. E aí eu percebo, alguma coisa está acontecendo para que ele se abandona, para que ele não aproveite a oportunidade reencarnatória para transcender, para sair da condição em que ele aqui chegou e se transformar. É o transcender. Eu preciso saber um pouco mais da justiça das leis de Deus, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu preciso estudar um pouco mais as leis de Deus para me saber como que acontece as leis de Deus na vida de cada um de nós. Eu preciso estudar um pouco mais o Evangelho, para que eu saiba a lei do amor, a proposta do amor. Que a proposta do amor não é uma proposta
paternalista. É uma proposta de tirar, de amparar, de auxiliar e tirar o irmão na condição em que ele se encontra. Fazer com que ele se transcenda, com que ele se eleve, com que ele se transforme, através do trabalho, através da própria vida e através do trabalho que nós vamos estar oferecendo, que a doutrina espírita, o Evangelho, vai estar oferecendo aos nossos irmãos que aqui estiverem em busca de recursos e da assistência social. Então é o saber. Não tem como eu desenvolver um trabalho de qualidade, de excelência, se eu não souber, se eu não tiver minimamente conhecimento da proposta social espírita. Por isso nós estamos aqui hoje reunidos, para que nós possamos discutir a proposta dentro de uma visão espírita, dentro de uma visão evangélica, dentro de uma visão mais espiritual, que possa atender o espírito imortal. E a dimensão do fazer. Como fazer? Que é a caridade. A dimensão do fazer é desenvolvida pelo ajuste no comportamento. Quando nós falamos lá do título, que em busca de ser, o homem representa em si 3 dimensões fundamentais: sentir, saber e fazer, para que ele seja o que ele veio para ser. E isso é só o carente? Isso é todos nós. Porque se nós olharmos dentro de uma visão do espírito imortal, todos nós somos carentes. Todos nós estamos aqui no mundo para aprendermos. Todos nós aqui estamos trazendo toda esta necessidade de amor, de sentir, de aprender a sentir, de saber, de ter consciência da justiça, das leis divinas, que são imutáveis, que não vai facilitar as coisas porque foi com a cara de um e não foi com a cara do outro. É justiça divina. E fazer, porque nós precisamos agir, nós precisamos desenvolvermos o fazer, termos consciência de que nós temos uma proposta de realização, é através do fazer. A dimensão do fazer é desenvolvida pelo ajuste no comportamento. E aí o que nós vamos fazer? Vamos reajustar o nosso comportamento frente à assistência social. Nós vamos colaborar com o nosso irmão assistido para que ele possa também aprender a fazer. A fazer o quê? Assistência social? Se ele quiser. Mas a proposta é que ele aprenda a fazer o que ele precisa fazer para desenvolver a sua própria vida. Não é para ele fazer assistência social. Mas se ele quiser, não é proibido. Mas para que ele possa fazer tudo que lhe é possível fazer para desenvolver a sua vida de espírito reencarnado num processo evolutivo. Não é? Então é isso aí. Refletindo sobre as causas morais das aflições. Nós vimos e falamos que por trás do vício, por trás da deficiência, das dificuldades, existe algo que nós precisamos aprender a observar, que nós precisamos estar atentos. E só vamos estar atentos se nós entrarmos nesta relação do sentir o outro, de sentirmos o nosso irmão. Libertação do espírito imortal é o nosso foco. Quando nós entrarmos nesse processo de relação com o outro, nós vamos estar sempre focados na proposta de libertação daquele irmão, de libertação das amarras morais,
das amarras, das aflições, do sofrimento, da dor, do abandono, do medo que Ele vai nos apresentar. É valioso considerarmos que, para Ele se libertar dos próprios entraves e também da influência do meio no qual está inserido, situações sociais desafiadoras, deve se aprofundar no processo de encontrar o sentido para o existir. Para nós tirarmos o irmão da condição em que ele se encontra, oferecendo a ele condições de se libertar, de se desenvolver, nós precisamos mostrar para ele o sentido da vida. É isso que nós falamos. Quando reencarnamos, a doutrina espírita nos mostra que tem um sentido a reencarnação, tem um objetivo a reencarnação. E nós precisamos estar trabalhando com este irmão para que ele encontre o verdadeiro sentido da sua existência, da sua vida. E lembrando que somos espíritos imortais. Muitas vezes, quando perguntamos pessoas, qual é o sentido da vida para você? A pessoa tece um rosário de observações, de propostas, de sentidos para ela. Todos estes rosário de observações é no sentido material. É um bom trabalho, é saúde, é ganhar muito dinheiro, comprar um carro, construir minha casa, casar, ter filhos, e etc, e etc. Não que isso não deva ser feito, não que isso não seja bom, não que isso traz algum obstáculo à evolução do espírito, não é isso. Mas esquecemos que existe um sentido espiritual. E é isso que a doutrina espírita nos chama a atenção. Toda assistência social espírita, ela precisa mostrar o sentido espiritual para a vida no corpo físico. Ah, mas eu estou na matéria. Sim, mas não posso esquecer nunca. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que dizem os Espíritos lá na mensagem que eles compreendem as nossas dificuldades e as nossas limitações. Em outras palavras, naturalmente. E que eles nos incentivam lá que possamos viver como homens no mundo, com tudo que o mundo nos oferece, que nós possamos aproveitar os benefícios, os recursos que a matéria, que o mundo nos oferece, porque faz parte do nosso processo reencarnatório. Mas, eles falam lá, não podemos esquecer nunca que existe um Pai, que existe uma vida espiritual, que existe companheiros espirituais velando por nós, nos orientando, e tudo que nós realizamos e vivemos aqui no corpo material tem uma orientação e uma determinação divina e espiritual. Então é não esquecermos que somos espíritos imortais. E aí nós vamos estar sempre convocando o irmão para que ele tenha em mente que é um espírito imortal. Ah, mas ele não é espírita, eu não vou entrar em detalhes sobre questões espirituais com ele. Não, não vou. Mas vou mostrar para ele que todas as dificuldades têm uma razão de ser. Que todas as dificuldades que nós vivemos na matéria, que nós podemos enxergá-la como uma oportunidade de crescimento, que nós podemos utilizar estas dificuldades que chegam para cada um de nós como oportunidades de aprendermos alguma coisa, de superar algumas deficiências na personalidade espiritual, que nós, quando desencarnarmos, nós levaremos conosco todos os aprendizados adquiridos frente
à escola, frente à educação, frente à cultura e frente à dor, ao sofrimento. Como eu aprendi com determinada dor, com determinado sofrimento, com determinada doença? O que eu aprendi? Pode ter certeza que eu levarei comigo, que são patrimônios indestrutíveis. Autorrespeito significa respeitar-nos como seres humanos. Somos seres humanos, não vamos esquecer. Estamos na matéria, estamos no corpo físico e somos seres humanos. Não é para esquecermos que ele está num corpo físico e precisa de recursos materiais. Vamos lembrar disso. Sim, ele precisa, principalmente neste momento, como nós dissemos. É importante atendê-lo em suas necessidades, sim. Somos seres humanos em evolução, respeitando também os outros. Nós vamos estar mostrando que nós só seremos felizes quando todos aqueles à nossa volta também se sentirem felizes. Que se eu tenho dificuldades, quantos irmãos à minha volta também têm dificuldades? Se eu sofro, quantos irmãos também sofrem neste momento, na dor e nas suas dificuldades? Me desculpem que é fundo musical. Colocando limites na relação com as outras pessoas, para sermos de igual forma respeitados. Abandonar a auto-vitimização. Colocando limites na relação com as outras pessoas. A relação precisa ter limites. E quando nós compreendermos que existe um limite na nossa relação, nós começaremos a respeitar, porque muitas vezes nós defendemos a liberdade de expressão, a liberdade de ser, de viver, e esquecemos que existem outras pessoas à nossa volta. E que a minha liberdade esbarra na liberdade do outro, nas necessidades do outro, e aí eu começo a respeitar os seus limites. Abandonar a auto-vitimização. Um dos grandes problemas de sofrimento, um dos grandes entraves que as pessoas apresentam é essa auto-vitimização. Porque ele começa a enxergar o mundo como o culpado da sua condição de sofrimento e de dor. Ele começa a enxergar a sociedade toda como culpada. Ele começa a enxergar a família como culpada, a religião, Deus como culpado. Não é? E aí ele se auto-vitimiza. Ele fala, poxa, não, eu sou eu não sou nada. Eu não mereço nada. Ele se desvaloriza. Ele fala, eu não mereço ser amado, eu não mereço ser respeitado, eu não mereço ter estes recursos que vocês estão falando aí, eu não mereço, porque eu não sou amado. E é a auto-vitimização. Quando nós compreendermos, aí entra a questão que a doutrina espírita muito bem nos orienta, nos esclarece, que é quando nós compreendermos que somos espíritos imortais, nós compreenderemos que não nascemos hoje, que nós somos espíritos que já estamos trazendo uma bagagem existencial. Várias experiências já vivemos, várias oportunidades já vivenciamos e esta bagagem não se perde. Quando todos nós compreendermos isto, eu vou perceber a ação das leis naturais, das leis divinas, que ela é justa, e a cada um segundo as suas obras. Ah, mas eu não fiz nada nesta vida. Será que não em outra? Mas é para mim poder apontar isso para o meu irmão que está nos procurando? De maneira alguma. Mas é para mostrá-lo
que ele é um espírito imortal como eu, que nós já vivenciamos várias oportunidades na vida e que muitas vezes negligenciamos. De alguma forma, lembrando que é sentir o irmão com amor. Porque se eu aponto e condeno, ele sai de lá mais fragilizado ainda, mais impotente, mais vitimizado. Não falei que eu não mereço amor? Até você está me condenando. Mas com amor nós mostraremos para ele que nós estamos juntos, que eu também tenho as minhas imperfeições, a minha dor, os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, mas vamos caminhar juntos e superar cada episódio, cada situação que vivenciarmos. Somente quando o indivíduo compreende o seu valor, pensando e sentindo-se espírito imortal, quando nós conseguirmos isso, pode ter certeza, ele começa a sair da condição. E daqui a pouquinho ele não precisa mais de todos aqueles recursos que nós estamos disponibilizando. Daqui a pouquinho ele fala, olha, eu estou bem, vou seguir a minha vida, vou seguir o meu caminho, ou eu vou participar com vocês, ou eu quero me tornar espírita, ou eu quero seguir a minha vida, a minha religião, não importa. Mas com uma consciência de espírito imortal. É a diferença que a doutrina espírita nos oferece. Está lá no Evangelho. É o ponto de vista. Quando os Espíritos falam sobre o ponto de vista, me parece que é capítulo 2. E aí a gente vê que faz a diferença na nossa vida, na vida de cada um. É que promove em si mesmo, a partir disto, ele promove em si mesmo uma força canalizada que lhe permite o autoacolhimento. Autoacolhimento, ele não está conseguindo nada e eu ainda quero que ele se autoacolhe, se acolha, né? Sim, porque ele começa a falar, poxa, eu mereço tudo que a vida tem para me oferecer, por que não? Eu também sou filho de Deus, eu também mereço, como todos merecem. Aquela pessoa saiu da sua condição, eu também posso sair. Quando ele perceber que existem pessoas, que nós também somos espíritos imperfeitos e que estamos lutando para sairmos da nossa condição e nos sentimos de alguma forma vencedores, isso é motivante. Ele fala, eu também sou um espírito imortal, sou filho de Deus e eu também posso sair desta condição em que me encontro. E aí ele se acolhe. Autoacolhimento e desenvolvimento dos sentimentos de autoestima, autoaceitação, autoconfiança e autovalorização. Ele se valorizar. Se ele não se valoriza, você vai insistir com ele um tempo. E você vai perceber que muito pouco ele saiu do lugar, ou às vezes nem sai do lugar. Mas quando ele começa a ter esta consciência, por isso eu disse que todo o trabalho tem como foco o espírito imortal. A proposta doutrinária, a proposta evangélica, a proposta doutrinária do espírito imortal. Porque quando ele tiver essa consciência, pode ter certeza, ele se valoriza. A autoestima dele cresce, autoaceitação, autoconfiante, e ele começa a reagir contra todas aquelas questões que a vida apresenta para ele. O autoengano, vida de ilusão. Porque o irmão, nós percebemos na conversa,
ali no sentir o irmão, nós percebemos que a vida dele é uma vida enganosa. Por isso eu disse que a nossa sociedade é uma sociedade hipócrita, porque engana as pessoas, leva as pessoas a viver de uma forma enganosa, não real. A realidade passa longe, porque é aquelas pessoas que agrada, que atende, que cumpre as determinações sociais, é que são mais aceitas. E aí nós começamos a querer também agradar, cumprir as determinações, e às vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer, mas eu preciso ser aceito pela sociedade. É o auto-engano. É uma vida de ilusão. Eu pertenço à sociedade, e aí eu tenho que sair na sociedade. Não que não deva sair, devemos sim socializar, mas eu tenho que participar de tudo que a sociedade participa. Nem sempre. Tem muitas coisas que eu devo me manter distante, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, poderemos superar o auto-engano pela prática do dever consciencial e real, em um processo de evolução paulatina, sob vontade persistente. Só com a prática do dever consciencial e real. O que é realidade? Mostrar para o nosso irmão a realidade da vida, a realidade da vida espiritual, para que ele possa compreender o seu processo de vida. E aí, quando ele compreender esta realidade da sua própria vida, quando ele possuir essa consciência da sua realidade, ele começa a entrar num processo de evolução paulatina, passo a passo, devagarinho. Não vamos exigir que ele se transforme de uma hora para outra, porque não vamos conseguir. Mas aos pouquinhos nós percebemos a sua transformação. Mas é preciso que ele tenha vontade persistente. E para isto, nós precisamos estar juntos. Para isso nós precisamos estar sentindo o irmão, porque cada passo que ele dá nós sentimos, nós vibramos, nós nos alegramos com ele, e ele percebe. E ele fala, poxa, é maravilhoso quando eu estou com ele e ele vibra comigo, com a minha evolução, com meus passos. E cada passo que ele dá e nós vibramos, ele se sente acolhido, fortalecido para vencer as demais dificuldades que forem apresentando. E cada dia, cada momento, nós percebemos que ele vai se submergindo. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. O dever. Não podemos esquecer, porque muitas vezes nós reivindicamos direitos e esquecemos do dever, do cumprimento do dever que nós temos para com a vida, para com as leis naturais, para com o outro, para com a sociedade, para conosco mesmo. Encerrando, nós dividimos aqui a Secretaria de Assistência Social Espírita e colocamos aqui a ação social. Nós dividimos em 4 campos de ação. É uma proposta. Não quer dizer que tem que ser desta forma. Podem cada um mudar o nome, não tem problema. Pode cada um acrescentar algo mais. Então nós criamos
uma proposta de ação social. E começamos lá no primeiro campo de ação, que é brincando também se aprende. Onde nós colocamos, eu acredito que possa ter outras atividades, mas nós colocamos estas aqui só para começarmos o desenvolvimento. Evangelização infanto-juvenil. Uma proposta, não podemos esquecer do espírito. Então, a partir do momento em que nós estamos reunindo espíritos, pessoas, nós precisamos de termos uma ação evangélica, uma ação doutrinária. Essa evangelização infanto-juvenil não é só evangelização, mas também uma ação doutrinária de orientação deste espírito. Momento lúdico, brincando também se aprende. Então tem um momento lúdico, um momento de brincadeiras, de alegria. E todos sabem que este trabalho ele é realizado com crianças carentes, com crianças que chamam a nossa atenção. E são crianças que às vezes não têm uma alegria, momentos de alegria, momento lúdico, momento de brincadeiras, momentos de colocá-la no seu lugar de criança, para que ela possa expressar a sua condição de criança, a sua condição infantil. Então, um momento lúdico. E reforço escolar, eu não sei se, me parece que eu vi um dia o pessoal trabalhando neste campo de ação aí, com reforço escolar. Então, eu não sei se tem, mas se não tiver, é uma proposta, né? E outras mais, que podem ser acrescentadas ou encaixadas, alguma atividade encaixadas dentro de uma ação dessa aí. É o campo de ação, e cada uma dessas outras aí são ações sociais. Evangelização, momento lúdico, reforço escolar, que podem ser outras encaixadas. Valorização do ser. É uma sugestão da Lilian, e nós vimos que é uma excelente sugestão para que nós possamos valorizar o espírito, valorizar a pessoa, ela se sentir valorizada, acolhida, amparada. É valorização do espírito, valorização do ser espiritual. Que nós colocamos aqui também, viu, Lília? Que é só algumas sugestões, mas pode ser mudado também da mesma forma, acrescentado e etc. Acolhimento e valorização. É o acolhimento. Nós vamos acolher estas pessoas e valorizá-la, mostrar que ela é um espírito imortal como todos nós, que tem recursos, que tem oportunidades, que nós precisamos descobrir essas oportunidades, que ela tem valores a serem evidenciados. Visita fraterna. A partir do momento em que eu percebo alguma coisa com esta pessoa, eu preciso visitá-la, eu preciso sentir este irmão. E para sentir eu preciso acompanhá-la, eu preciso estar com ela, eu preciso ver o campo de vivência dela, onde ela vive, as dificuldades, os problemas, para que eu encontre junto a ela soluções, oportunidades, para valorizar o potencial que ela apresenta. E não tem que ser só pessoa carente. Qualquer um de nós precisamos deste trabalho de valorização do ser. Quantas pessoas se sentem desvalorizadas? Eu vejo isso, as pessoas às vezes me procuram e eu vejo que tudo está dentro de um sentimento de desvalorização. Todos os seus sintomas psicológicos, emocionais, é um processo de desvalorização do ser. Ela se sente desmotivada para a vida, desvalorizada, não respeitada. Valorizar o potencial e encaminhar. É porque quando descobrirmos que a pessoa tem um potencial, nós podemos e devemos encaminharmos esta pessoa para alguma atividade, para alguma coisa que ela possa fazer. E não é atividade só dentro da casa espírita, mas atividade, de repente tem alguém precisando, eu falo, olha, tem uma pessoa nestas condições. Ah, mas eu vou indicar a pessoa, isso é um pouco complicado? Mas eu vou me resguardar a casa espírita. Nós estamos indicando a pessoa simplesmente porque ela tem esse potencial que você está procurando. Só.
Ah, mas você sanciona ela? Eu acompanho, estou a conhecendo e estou acreditando nela. Não é? O outro campo de ação é o programa cooperativo, que é a distribuição de alimento, que nós vimos aqui neste campo de ação. Trabalhos manuais são desenvolvidos, já são desenvolvidos. A arrecadação de alimentos, algum tipo de arrecadação de alimentos, de roupas, de produtos, e distribuição, que é o que se faz, o que está sendo feito. Nós não estamos aqui com essa proposta de reestruturação para mudar o que está sendo feito, mas é para nós reestruturarmos e ampliarmos a oportunidade de desenvolvermos o que está sendo feito para melhorarmos ainda mais. E o último campo de ação é o projeto Cura-te, que nós resolvemos colocar dentro da Secretaria de Assistência Social. Por quê? Porque se nós estamos visando o espírito imortal, se nós estamos visando o bem-estar da pessoa, ela apresenta enfermidades físicas, psíquicas e espirituais. E é o trabalho que se desenvolve no projeto Cura-te, SOS Vida. Evangelho e consciência. No SOS Vida, sempre nós tivemos estudos do Evangelho. É um processo de conscientização do espírito. Sempre tivemos. E fluidoterapia, o passe. Também sempre tivemos. O trabalho de passe, vamos continuar. E atendimento fraterno. Nós vamos continuar com atendimento fraterno. Nós não vamos tirar isso. Mas as pessoas que estiverem reunindo para tratar de cada assunto vão ver se pode fazer mais, como pode fazer mais, como aplicar ou desenvolver estes trabalhos, estas ações sociais, o que se pode fazer. Esta é a proposta. Os grupos vão se formarem agora, brincando também se aprende. A Maria Helena já está à frente do trabalho há algum tempo e ela vai reunir com pessoas que possam estar colaborando com ela. Valorização do ser, como eu disse, a Lilian, que é a mãe da ideia, ela vai estar apoiando, desenvolvendo a ideia com as pessoas que estiverem com ela. O programa cooperativo, nós temos aí a Ivone, a Dona Célia, não sei mais quem, Dona Ângela, são pessoas que estão aí para desenvolver o trabalho, e discutir. Mas eu vou me responsabilizar pelo trabalho? Não é isso, é discutir o assunto, discutir, criar ideias, desenvolver propostas, e projeto Cura-te, a Roseli vai estar mediando o grupo, vai estar à frente, conversando, e eu vou estar apoiando todos os grupos. Quando terminarem, nós teremos aqui agora 35 minutos, 40 minutos, para discutir isso, para fazer essa discussão. Quando terminar essa discussão, cada grupo vai escolher uma pessoa para vir aqui, nós discutimos isso. E depois vem o outro grupo, cada um vai ter uns 10 minutos para falar. E eu gostaria que uma pessoa pudesse secretariar o nosso trabalho, que vai anotar o que os grupos falarem. De preferência que cada grupo possa anotar as suas decisões no papel, para que nós possamos, posteriormente, juntarmos todas as propostas numa só proposta para a Secretaria de Assistência Social Espírita. Ok? Alguma pergunta? Podemos distribuir os grupos? Não se preocupem, podem reunir, eu vou dar apoio e nós vamos, as ideias são sempre bem-vindas. Não é? Aqueles que eu não citei o nome, ele vai escolher o grupo
que ele quiser participar e vai se encaixar no grupo e dar a sua contribuição no debate, nas discussões. Muito obrigado.